era uma pessoa que se encantou pelos espíritos e não, agora eu vou psicografar, né? Como a gente vê no mercado editorial que se diz espírita, mas que na verdade não é, é um mercado editorial apenas mediúnico, que nada tem de espírita. Né? Que são esses livros atuais que falam de fantasias, etc. e tal, mas que não reproduzem a ideia espírita real. Né? Olha o preparo que uma pessoa tem que ter para poder construir a doutrina espírita como nós a conhecemos. E sem dúvida nenhuma que a inspiração que os benfeitores espirituais tinham sobre esse espírito, não é? Sem dúvida nenhuma que o seu preparo intelectual fazia com que ele comungasse com os espíritos da mais alta envergadura moral também e intelectual. Olha aqui, isso aqui são só algumas das atividades que Rivaio fazia. Ele era membro da Academia Real das Ciências de Arras, do Instituto Histórico, da Sociedade das Ciências Naturais da França, membro de sociedades sábias, era essa a expressão, Société Savante, eram assim chamadas as associações livremente formadas com o intuito de utilidade pública e dedicadas ao desenvolvimento de vários ramos das ciências exatas e humanas. Não para por aí. Olha só, todas as demais que ele fazia parte. Ligadas à educação, fundador de Sociedade de Previdência dos Direitos de Instituições de Paris, membro da Sociedade de Educação Nacional, do Instituto de Línguas de Paris, da Sociedade das Ciências Naturais da França, e mais 6 páginas detalhadas pelo biógrafo Zeus Van Tuyl e pelo biógrafo, pela Terezinha Rey e pelo biógrafo Francisco Thyssen, e mais 8 páginas que eles citam nesse livro das obras que ele vai escrever, né, focadas na educação. Isso não é só para a gente dizer, nossa, que coisa maravilhosa, é para a gente conhecer, para a gente entrar, fazer uma imersão no pensamento de Rivaio e a gente comungar um pouquinho mais de perto com o coração dele. Porque é esse o nosso intento. Aqui a gente não está, eu não quis que vocês viessem aqui, não convidei vocês para que vocês apenas admirassem Rivaio. Né? Porque a admiração é fugaz, ela vem e passa. Ah, que coisa maravilhosa. Aí, passou. Não, a gente precisa fazer uma imersão nessa personalidade. Conhecê-lo, chegar perto do coração dele, chegar perto do pensamento dele, para saber quais são os propósitos que ele teve na época e continua tendo. Porque ele não morreu, ele só desencarnou. Não é? Mas ele continua aqui na esfera da Terra, vibrando, para que a gente consiga superar essa fase difícil que nós estamos passando, principalmente as casas espíritas. É que vocês não andam por aí pelo movimento espírita, mas o movimento espírita é um movimento muito conflitante. Né? Cada um desenvolvendo a sua ideia da forma como acha. Não tem que desenvolver a ideia da forma como acha, como pensa, como acha melhor. Está aqui o que tem que fazer, a codificação diz. Né? Então, essa imersão na personalidade dele, nos conhecimentos que ele trazia para a gente, e que estão lá, as reflexões dele estão lá nas obras da codificação. Tem um livro que é o Viagem Espírita em 1862, que é um livro, gente, é um livro maravilhoso. Esse daqui, eu tenho uma edição antiga aqui, que é do Clarim, essa daqui, ó, Viagem Espírita em 1862, que é um livro onde ele vai contar as viagens que ele fez para conhecer o movimento espírita da sua época. As coisas que ele diz, o pensamento dele, o pensamento nobre dele, um pensamento de uma pessoa engrandecida pelo trabalho, pelo amor ao próximo. E as pessoas ficam querendo ir atrás de novidadeiros. Não tem razão de ser, sabe? Não tem mesmo. Ah, uma outra controvérsia aqui nessa história. Eu tenho muitos amigos maçons, né? Então eles adoram dizer, Kardec era maçom. Tem alguém aqui que pertence à maçonaria? Não? Pois é. Mas, olha só que coisa interessante.
Já ouviram falar de Eduardo Carvalho Monteiro? Ele escreveu um livro maravilhoso com base nas pesquisas que ele fez na reencarnação de Rivaio como Allan Kardec, sacerdote druida. Então, ele vai escrever um livro onde ele conta toda a cultura druídica, né? Fala dos costumes celtas e tudo mais. E não só esse livro o Eduardo escreveu, como outros livros também que ele escreve a respeito de personalidades da codificação, espíritas brasileiros, né? Ele tem um livro que escreve sobre Jesus Gonçalves e tantas outras obras que esse espírita tão querido, que já faleceu há alguns anos, ele esteve aqui no nosso centro falando sobre esse livro de Kardec e o druidismo, né? Já faz alguns anos, mas é uma pessoa de uma capacidade de pesquisa muito grande. Ele viajava, ele era aposentado, ele viajava pela França inteira para buscar vestígios, né, da vida de Kardec, de Leon Denis. Ele vai escrever verdadeiros tratados da vida de Leon Denis. Ele era maçom e, portanto, ele se encanta também pela vida de Leon Denis, que Leon Denis era maçom. Ele pertencia à loja maçônica de Paris, né? Mas é o próprio Eduardo Carvalho Monteiro que vai dizer que não existe nenhuma possibilidade de Kardec ter sido maçom, né? Muito embora ele desejasse que assim fosse, porque ele próprio era maçom, mas não existem vestígios na biografia de Rivaio de que ele tenha sido maçom, né? Então, o André Morel também. Rivaio, ele diz assim, que Rivaio não estava ligado aos formalismos e simbolismos e a todo aspecto ritual e secreto da maçonaria. Se a gente for pensar assim, aqui não existe crítica à maçonaria de forma nenhuma, cada grupo tem os seus costumes, os seus hábitos, absolutamente. Mas se a gente for pensar assim, se o foco reencarnatório de Kardec era o processo educacional da infância, da juventude, se ele trabalhava intensamente em função disso, talvez não lhe restasse tempo, disponibilidade para ele seguir os rituais das lojas maçônicas, né? Porque você tem que ter uma integração, tem que ter uma participação social, pelo menos, dentro das lojas. Me parece que Kardec, Rivaio, não teria esse tempo disponível para fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Não obstante as afirmações de vários contemporâneos de Rivaio, os biógrafos brasileiros, após intensa pesquisa na França e nos escritos de Rivaio e Allan Kardec, afirmam que apenas existiu entre eles e a maçonaria afinidade de princípios ideais, sem jamais haver ele ingressado em loja alguma. Então, essas são as deduções que o Zeus Van Tuyl faz acerca da afirmação do outro biógrafo, André Morel. Aqui é o símbolo da maçonaria, um dos, né? Não há vestígios, portanto, documentais de que Rivaio tenha pertencido a qualquer loja franco-maçônica, embora sempre tenha havido boas relações entre a maçonaria e os espíritas. Existem muitos espíritas em lojas maçônicas, muitos, porque o objetivo deles, ao integrar os seus partícipes ou componentes, é de que haja crença em Deus, não importa a maneira pela qual se cultue Deus, né? Pode ser através da Igreja Católica, enfim, né? Mas que desde que tenha um princípio religioso e desde que acredite em Deus. Então, existem muitos espíritas maçons. Aqui na nossa casa a gente tem vários maçons que fazem parte da nossa instituição também, a Federação Espírita de São Paulo, onde eu trabalhei também. Mas, enfim,